Falta um pouquinho ainda, senhor. Você quer Falta um esperar? pouquinho Mas acho que já aí. pode começar. Mais ou menos uns 17, né? 18, quanto é? 20? 18, se eu não me engano. 18? Tá. Tem que ter uns 19, 20 aí, né? 18 por aí. Bom, pessoal, então eu vou eu vou aproveitar aí as aulas que me foram cedidas, né, pela professora Verônica, e nós vamos então adiantar um pouco a matéria aí que nós estamos atrasados. Então, vou fazer que nem outros professores, tá? Eu vou passando aí a minha tela aqui da apostila, a apostila 2, tá? Se vocês quiserem até acompanhar aí com a apostila também, eu fiz umas marcações, vocês podem marcar aí também, né, na apostila de vocês, tá? Então, vamos lá então, a apostila número 2, capítulo 6, tá? Então, nós vamos ver agora ainda a nova ordem mundial, né? A nova ordem geopolítica do mundo, né? E então o mundo pós 1989, né? Após a queda do Muro de Berlim. Tem até uma imagem aí, né? Dos os alemães aí, né? Subindo aí no Muro de Berlim. Perdão. Então é o seguinte, ó. Você tá com sono, né, meu? Então, pessoal, vamos lá então. Vamos falar aí dos atentados de 11 de setembro, né? De 2001. Vocês nasceram em que ano, hein? Vocês devem estar aí com 15, não, né? Vocês não pegaram, então, os atentados do 11 de setembro de 2001. Eu estava ainda na faculdade, né? Na Unesp, lá em Rio Claro. Eu me lembro que, mais ou menos assim, na hora do almoço, a gente viu as primeiras reportagens, né? Estava num restaurante, as primeiras reportagens aí dos atentados do 11 de setembro, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar desse, né, dos atentados às Torres Gêmeas, né? Na verdade, nós tivemos aí na verdade, 4 aviões que foram tomados por terroristas, né? Por um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, né? Aqui, ó, tá aqui na tela, ó, Al-Qaeda, né? A Al-Qaeda, que é um grupo que acabou se fortalecendo após os atentados, aumentando sua rede, tá? E acabou se transformando num grupo maior, numa rede terrorista chamada Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico. Então, a Al-Qaeda é o princípio aí, né? É o começo aí do Estado Islâmico. Então vamos lá, vocês sabem que o Estado Islâmico atua principalmente no Iraque, na Síria, né? Hoje você tem um centro do Estado Islâmico na Síria, né? Também um pouco no Iraque, tá certo? Então vamos lá, ó. Então aí acontece que 4 aviões são sequestrados. Esses aviões, eles tinham 3 destinos, tá? 2 iam atingir as Torres Gêmeas, né, do World Trade Center. O que é o World Trade Center? É o Centro, né, Mundial de Comércio. É um conjunto de... São prédios que contêm escritórios de empresas, né, do mundo inteiro. No World Trade Center, hoje, ele foi reconstruído com uma torre só, tá? Mas eram 2 torres, 400 metros de altura, super altas, né? Alguém está com o áudio ligado aí. E essas torres,
eram duas torres gêmeas, né, iguais, elas foram atingidas cada uma por um avião. Então, dois aviões atingem as torres gêmeas, um outro avião atinge o prédio do Pentágono. O que é o Pentágono? É o Centro de Comando das Forças Armadas dos Estados Unidos, lá onde fica o Centro de Comando das Forças Armadas Americanas, né? Então, e outro avião, o quarto avião, iria atingir a Casa Branca, né? Estava indo para Washington também para atingir a Casa Branca. Então, eles queriam atingir três, assim, símbolos do poder dos Estados Unidos. O símbolo do poder político, que é a Casa Branca, o símbolo do poder militar, que é o Pentágono, e o símbolo do poder econômico, que eram as Torres Gêmeas. Então, eles queriam humilhar os Estados Unidos, o pessoal da Al-Qaeda, né? Desse grupo terrorista aí. O centro de comando da Al-Qaeda ficava no Afeganistão, né? Quem era o líder da Al-Qaeda, do grupo terrorista? Era o Osama Bin Laden, lembra do Osama Bin Laden? Então, o Bin Laden, ele era o chefe da Al-Qaeda, ele que então liderou esses atentados aí aos Estados Unidos. Foi a primeira vez na história que os Estados Unidos foram atacados em seu próprio território. Teve um ataque ao território americano na Segunda Guerra Mundial, na ilha de Pearl Harbor, né? Em Pearl Harbor, você teve um ataque dos japoneses, né? Num território, numa ilha que era americana. Mas é um território muito pequeno, né? Não muito significativo. Agora, nos Estados Unidos, né? Mesmo continental, nunca na história houve um ataque ao território americano. E aí foi a primeira vez que os Estados Unidos foram atacados. Olha que coisa, né? Atacados por aí, né, terroristas lá do Afeganistão, que são contra a influência política, econômica e cultural dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. O Afeganistão também fica no Oriente Médio, tá? Então, esse grupo radical, né, é um grupo que não unidos na política e na economia, né? Então, eles querem, assim, a... Professor, Oi, pode falar. deu uma travada aqui, não? O quê? Não entendi. Onde que você Na parou? parte que você falou assim, ó, que não. Que não... E agora, hein? Olha, eu estava explicando o seguinte. Travou faz tempo? Não agora, nessa última Agora. Ah, tá. partezinha que você falou. Então, os terroristas da Al-Qaeda, esse grupo radical, que leva... Eles são muçulmanos, né? Eles são islâmicos, eles são adeptos do islamismo, né? Que tem um Deus que é Alá, né? Profeta Maomé, não sei se vocês se lembram, vocês estudam isso em história, né? Então, assim, esse grupo Al-Qaeda é um grupo radical, é um grupo fundamentalista que se fundamenta no livro sagrado, um dos livros sagrados do islamismo, que é o Alcorão. E dentro do Alcorão, desse livro sagrado, para os muçulmanos, para os islâmicos, está lá a Guerra Santa, o conceito de jihad. Jihad, pessoal, é a Guerra Santa. E está lá que todo fiel a Alá, né, a Deus, para eles, deve fazer a Guerra Santa contra o inimigo. E para esses radicais, o inimigo são os Estados Unidos, tá? E a sua cultura ocidental, né, e os seus hábitos, né, interferindo na cultura local dos árabes muçulmanos, tá certo? Não confunda o seguinte, não é assim, a maioria dos árabes são muçulmanos, são adeptos ao islamismo, mas nem todo árabe é muçulmano, tá? E nem todo muçulmano é radical, a maioria não é radical. Esses grupos radicais de muçulmanos, eles são a minoria da minoria, são muito poucas pessoas que são radicais, que são fundamentalistas, que querem fazer a Guerra Santa de forma
ao pé da letra que está lá no Alcorão, não, vamos fazer guerra mesmo, né? Para outros muçulmanos, tá? Que pode ser árabe, ou pode ser, lá na Indonésia tem muito muçulmano, na Índia tem um pouco, então, assim, tem muçulmano no mundo inteiro. Mas para a maioria dos muçulmanos, o que é a Guerra Santa? É a guerra contra o pecado, né? Não é uma guerra pessoal, sua contra o pecado, né? Contra o mal, mas não uma guerra contra outro país, uma guerra contra os Estados Unidos, não é nada disso. Mas esses grupos radicais, fundamentalistas, eles querem atacar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o centro, né, de comando da cultura ocidental. E aí, os fundamentalistas, esses terroristas aí, eles acreditam que a cultura ocidental está destruindo a cultura oriental, a cultura do Oriente, a cultura, por exemplo, árabe, né, muçulmana, árabe e muçulmana, né, da religião islâmica. Então, eles atacaram os Estados Unidos, quiseram humilhar os Estados Unidos, atacaram os Estados Unidos no próprio território americano. Foram 3 alvos, então eles queriam, um não deu certo, né, que é a Casa Branca, mas eles queriam destruir os símbolos de poder dos Estados Unidos, o símbolo do poder político, o símbolo do poder econômico e o símbolo do poder militar dos Estados Unidos. Eles conseguiram a maior parte, né? Isso. E aí, os Estados Unidos, a partir dos atentados de 11 de setembro, né, em 2001, os Estados Unidos tinham um presidente chamado George Walker Bush, George W. Bush, que é filho do George Bush. Tem o George Bush pai, que foi o presidente dos Estados Unidos lá em 1990, que fez a guerra a primeira guerra do Golfo, lá no Kuwait, expulsando o Iraque do Kuwait, lembra disso? E teve o George W. Bush, que é o George Bush filho, que governou os Estados Unidos em 2000, né? Então, nós tivemos 2, né, George Bushes aí, o George Bush pai e o filho. E nessa época dos atentados do 11 de setembro, quem era o presidente era o George Bush filho, né? Então, aí o George Bush filho começa uma política de segurança, né? Ok? Que está aqui, ó, né? Contra o terror, a luta contra o terror. Essa, a partir dos atentados lá de 11 de setembro, os Estados Unidos começam uma luta contra o terrorismo no mundo inteiro. Essa vai ser a geopolítica dos Estados Unidos a partir dos atentados de 11 de setembro. Vai ser atacar os grupos terroristas no mundo inteiro. Por quê? Qual a justificativa? Para prevenir ataques terroristas no seu território. Então, os Estados Unidos, para prevenir ataques terroristas no seu próprio território, ele vai fazer, então, ataques a grupos terroristas. E qual vai ser o primeiro lugar que os Estados Unidos vão atacar? Um grupo terrorista. O Afeganistão, claro, porque lá que era o centro de comando desse grupo terrorista aí que atacou os Estados Unidos, o centro de comando da Al-Qaeda, né? Então, os Estados Unidos vão atacar, vão invadir o Afeganistão em 2001, no mesmo ano, decidem, então, atacar os Estados Unidos, né? Atacar o Afeganistão, os Estados Unidos decidem atacar o Afeganistão. E, então, assim, em 2002, você tem a invasão, então, dos Estados Unidos no Afeganistão, né? E aqui está falando aqui, né? A estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos vai ser essa, né? É atuar militarmente de forma preventiva e antecipada. Então, a estratégia do governo americano vai ser atacar os grupos terroristas para prevenir ataques terroristas, né? E de forma antecipada, né? Então, é isso aí. É claro que, olha que interessante, o Afeganistão tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, tá?
E aí, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão para procurar os terroristas, eles invadiram o Afeganistão, derrotaram o grupo terrorista lá no Afeganistão. Esse grupo terrorista, né, a Al-Qaeda, ela tinha o poder político, né, era uma espécie de partido que controlava o Afeganistão. O regime político lá no Afeganistão era chamado de Talibã, tá? Eles derrotaram o governo Talibã, né, que era controlado pelo grupo terrorista, pelos terroristas da Al-Qaeda. Os Estados Unidos derrotaram os terroristas, tiraram o governo do Talibã do poder. Agora não tem mais governo de terrorista, acabou o Talibã, tá? Beleza. Só que aí, uma das primeiras medidas dos Estados Unidos foi negociar com um governo transitório, né, um novo governo que foi colocado, a divisão dos poços de petróleo, né, a venda da exploração desses poços, tá? Então já tinha um interesse econômico, né? Os Estados Unidos estavam, será que eles estavam realmente querendo combater os terroristas? Ou eles queriam apenas explorar o petróleo no Afeganistão, que tem uma das maiores reservas do mundo, né? Eles começaram a discutir a exploração dos poços de petróleo, os leilões, né, as vendas desses postos, tá? Desses poços. Okay? Então, é isso aí. E aí, pessoal, deixa eu ver aqui. Então, aí, e hoje, até hoje, nós temos um governo hoje dos afegães agora, né? Porque teve um governo de transição lá no Afeganistão, depois da guerra do Afeganistão aí, da invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, nós tivemos um governo transitório, o Afeganistão ficou por anos sendo governado por um general americano, e tinha parlamentares que eram do próprio Afeganistão, tá? O presidente que era o general dos Estados Unidos, cara. Mas depois teve eleições, normalizaram as coisas, mas até hoje ainda existe áreas que são dominadas por terroristas da Al-Qaeda. Hoje não é chamado mais de Al-Qaeda, hoje a Al-Qaeda se transformou em Estado Islâmico, né? Então, e tem até hoje terroristas lá do Estado Islâmico, e tem algumas áreas que são difíceis dos Estados Unidos, aliás, dos Estados Unidos não, do governo do Afeganistão atual, controlar essas áreas, tá? Então, até hoje, olha, os Estados Unidos derrotaram os terroristas lá no Afeganistão. Porém, os Estados Unidos não conseguiram controlar os terroristas lá, o grupo terrorista lá, tá? Ainda não está controlado a situação lá. E vai ser difícil de controlar, tá? Beleza? Então, por quê? Porque tem muito terrorista e eles são disfarçados de civis, eles não têm farda. Eles são, né, eles são civis, armados. Então, eles podem estar dentro de um prédio, uma casa, de um apartamento. Se eles veem um soldado americano passando na rua lá, eles podem ir lá e atirar. Então, é muito difícil de se controlar um país que foi dominado por terroristas, né? Muito difícil. Você pode até derrotar e colocar um governo novo. Porém, você não consegue controlar a população. E que tem bastante gente lá que faz parte do Estado Islâmico, tá? Então, difícil. Não controlou ainda. O Barack Obama, no seu segundo mandato, né? Foi presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vocês conhecem, já conhecem, né? Porque é da época de vocês. Ele retirou grande parte dos soldados, né? Do Afeganistão, tá? Hoje ainda tem um pouco de soldados americanos no Afeganistão, mas bem menos, tá? Mas mesmo assim, os Estados Unidos não conseguiram pacificar a situação lá no Afeganistão, até hoje, tá? Ok? Ainda conflitos entre os terroristas e o novo governo que foi colocado
no poder com a ajuda dos Estados Unidos, tá certo? Maravilha. Aí depois, então, da invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, uns 2 anos depois, outro país foi invadido pelos Estados Unidos. E olha que coincidência, esse outro país, ele é riquíssimo em petróleo, tem mais petróleo ainda do que o Afeganistão, cara. Que é o Iraque. O Iraque em 2003, o Iraque vai ser invadido também pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e depois o Iraque. 2 guerras, cara, uma seguida da outra. E aí, o Iraque vai ser, então, em 2003, vai ser invadido pelos Estados Unidos. E essa invasão dos Estados Unidos no Iraque vai ser chamada de Segunda Guerra do Golfo. A primeira foi lá em 1990, quando o Iraque invadiu o Kuwait, que é outro país lá, né? E aí os Estados Unidos expulsaram os iraquianos do Kuwait. Agora, em 2003, essa é a Segunda Guerra do Golfo. Os Estados Unidos vão invadir o Iraque. E qual foi, né, a justificativa para isso? Por que os Estados Unidos invadiram o Iraque? Porque é o seguinte, na guerra contra o terror, né, do George Bush filho, a CIA, né, que é a Agência de Inteligência Americana, ela diz que investigou, né, o território iraquiano e descobriu que existiam armas lá no Iraque de destruição em massa, armas que poderiam dizimar os seres humanos, né? Armas biológicas com vírus, bactérias, armas químicas, né, com gases letais ou, né, substâncias letais aos seres vivos. Então, o Iraque tem essas armas aí de destruição em massa, segundo a CIA, segundo os Estados Unidos, e o Iraque, como ele é contra os Estados Unidos, ele pode fornecer essas armas aí, químicas e biológicas, para os terroristas da Al-Qaeda. Na época era Al-Qaeda, ainda não era Estado Islâmico. Nossa, então imagina se o governo iraquiano fornece essas armas para os terroristas. E os terroristas usam essas armas lá nos Estados Unidos. Então, naquela guerra do George Bush contra o terrorismo no mundo, e naquela política de prevenção e de anteceder os problemas, né, os ataques, então nós vamos invadir o Iraque. Tá? Nós vamos invadir o Iraque para, na verdade, destruir essas armas de destruição em massa, que podem ser usadas contra os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos invadem, né, o Iraque, com esse argumento aí eles conseguem derrotar o Iraque, tá? O governo do Iraque, que é do Saddam Hussein, né? Isso, né? O nosso querido Saddam, né? Lembra do Saddam Hussein? Saddam? Então, aí derrotaram o Iraque, né? Beleza. Tomaram o poder, colocaram um general lá dos Estados Unidos no poder lá por algum tempo, alguns meses, tá? Depois teve eleições para um novo presidente do Iraque. O presidente era o Saddam, né? E o Saddam Hussein foi preso, tá? Conseguiram encontrar o Saddam Hussein e ele foi enforcado. Ele foi sofreu a pena de morte. Então ele foi condenado à pena de morte por enforcamento. Ele foi, né, enforcado, Saddam Hussein. Né? E aí aí acabou a guerra, tudo bem. Aí os inspetores da ONU foram procurar essas armas de destruição em massa. E não acharam nada, não tinha arma nenhuma. Não tinha arma alguma. E então fizeram uma guerra sem uma justificativa plausível, assim, né? Verdadeira, sem uma justificativa verdadeira. Então fizeram uma guerra à toa, mais ou menos. E aí, só que ninguém foi julgado por crime político, né? Fizeram a guerra, matou um monte de gente, mesmo com a tecnologia de hoje. Hoje nós temos armas que têm uma
uma tecnologia assim, né, cirúrgica, né, são ataques cirúrgicos, ataca só aquele alvo mesmo, aquele ponto, não tem muito erro, mas acaba matando civis, tá? Não existe esse negócio de guerra cirúrgica, que a arma vai direitinho lá na casa do terrorista lá, não, o míssil lá, não é isso, não existe isso, por enquanto. O erro é de 20 metros, 50 metros, 100 metros, ou seja, acaba errando e acaba caindo na cabeça de quem não tem nada a ver com a guerra. Então, matam civis, matam militares, os próprios soldados americanos que vão para lá são mortos, né? Então, ou seja, fizeram a guerra sem um motivo justo. Aliás, antes da invasão do Iraque, foi acionado o Conselho de Segurança, foi convocado o Conselho de Segurança da ONU. Lembra do Conselho de Segurança da ONU? Nós tivemos, então, 5 membros permanentes, né, que nunca saem do Conselho de Segurança: Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia e China. Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia e China. O Conselho de Segurança foi convocado para discutir a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Lembra que esses 5 membros permanentes, são 15 membros, mas 5 são permanentes. Se um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança forem contra uma guerra, não pode acontecer a guerra. Um deles tem poder de anular o voto dos outros, né? Tem poder de veto. E aí, a China e a Rússia foram contra a invasão dos Estados Unidos no Iraque. E mesmo assim, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Eles foram, né? Eles fizeram uma coisa que contrária à decisão do Conselho de Segurança da ONU. Mesmo assim, eles invadiram e tinha os agentes secretos da Rússia, da China, falavam abertamente: não existe armas no Iraque de destruição em massa, não existe. Aí os caras da CIA falavam: existe sim. Então ficou aquela coisa, e mesmo assim, então, contra o Conselho de Segurança, os Estados Unidos invadiram o Iraque, derrotaram o governo lá do Saddam Hussein. E hoje, como é que está o Iraque, né? Outra coisa, também o Iraque é riquíssimo em petróleo, olha o detalhe, tem a 3ª maior reserva de petróleo do mundo, e uma das primeiras coisas que eles fizeram foram também dividir os poços para exploração entre as empresas americanas e britânicas da Inglaterra, né? Que a Inglaterra puxa saco dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos fazem uma guerra, a Inglaterra está junto. Você pode perceber, a Inglaterra está sempre junto. Israel também está sempre junto, tá? Israel, tanto é que os Estados Unidos apoia Israel em qualquer medida. Israel pode estar errado, que os Estados Unidos acha que está sempre certo, sempre apoia Israel. Por quê? Porque famílias muito ricas, donas de grandes empresas e grandes bancos dos Estados Unidos, são judias, são de judeus. Então, os Estados Unidos, eles apoiam os israelenses, né, que são judeus, eles apoiam Israel em qualquer medida. Então, Inglaterra, Israel está sempre junto com os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos decidir está certo para a Inglaterra. E aí, então, quer dizer, né? Estados Unidos invadiram o Iraque, hoje estão explorando o petróleo lá no Iraque, maravilha, né? Então é isso. Então tem um interesse econômico aí, né? Por que vai mexer com o Afeganistão, com o Iraque? Com o Irã também tinha uma rixa, né? O Irã foi colocado pelo George Bush, junto com a Coreia do Norte, como o país do eixo do mal, é do mal. Quem está do lado dos Estados Unidos é do bem, quem está contra os Estados Unidos é do mal. Olha que coisa, né? Então, o Irã, que tem também uma das maiores reservas de petróleo do mundo, também está sempre sendo assim, né? Sendo atacado verbalmente pelos Estados Unidos e tal, né? Sofrendo sanções comerciais, eles deixam de comprar petróleo, ou se não, deixa de vender coisas para o Irã, ou deixa de comprar coisas do Irã. O Irã também é riquíssimo em petróleo, os Estados Unidos sempre embaça com o Irã.
Outro país que é riquíssimo em petróleo, tem a maior reserva do mundo de petróleo. Você sabe qual é? Não é a Arábia Saudita, é a Venezuela. Então, outro país que os Estados Unidos embaçam, que, né, fica sempre lá, né, em conflito com a Venezuela, né, falando mal da Venezuela e tal, querendo invadir a Venezuela, porque a Venezuela tem a maior fonte de petróleo do mundo, reserva de petróleo do mundo, ou seja, eles estão sempre de olho onde tem muito petróleo. Onde tem muito petróleo é um lugar que os Estados Unidos fica louco para invadir, né, para depois começar a comercializar suas empresas, começarem a explorar o petróleo nesse lugar e ganharem muito dinheiro com isso. Muito bem, e aí, bom, após então a invasão dos Estados Unidos no Iraque, nós tivemos algumas consequências, né? Aqui, né, os Estados Unidos realizaram ataques sem autorização do Conselho de Segurança. Outra coisa, não, então, acharam as armas químicas, né, e biológicas, e a consequência após a invasão dos Estados Unidos, maior, foi o seguinte, né, lá no Iraque você tem, como em outros países muçulmanos, né, de religião islâmica, você tem os xiitas e os sunitas, né, são dois grupos, né, são duas seitas, duas facções aí do islamismo. É como se dentro, por exemplo, é que nem no cristianismo, não tem os católicos, apostólicos romanos, os católicos... São vertentes, né, senhor? Hã? Oi? São vertentes. Vertentes, isso, vertentes, linhas, né? Então você tem, no cristianismo, não tem por exemplo, você não tem os cristãos católicos, os cristãos ortodoxos e os cristãos evangélicos, não é verdade? Então você tem várias vertentes aí, né? Linhas aí do islamismo. Então você tem os xiitas, você estuda isso em história, não vou entrar em detalhes, mas lá no Iraque, a maioria da população é sunita. Mas aí, com o fim do governo de Saddam Hussein, né, com a invasão dos Estados Unidos, começou uma disputa política e até realmente armada entre xiitas e sunitas, tá? Também os curdos que ficam, é outro povo, né? Aí é um povo, né, diferente dos iraquianos. Os curdos que vivem aí no norte do Iraque também foram oprimidos, principalmente pelos sunitas, tá? Então começa, aí você acirrou ainda mais a disputa entre os grupos étnicos, né, e religiosos, né? Então, entre iraquianos e curdos, e entre os iraquianos, entre xiitas e sunitas. Então, você teve um aumento das tensões entre os grupos, né, ali da população que vivem dentro do Iraque, entre curdos, entre xiitas, entre sunitas. É isso aí. Bom, aí... E hoje, como é que está o Iraque? Meu, ainda não, a coisa lá ainda não está pacificada também. Mesma coisa que o Afeganistão. Afeganistão e Iraque, meu, os Estados Unidos invadiram. Tanto é que depois que os Estados Unidos invadiram o Iraque, a Al-Qaeda, que era um grupo pequeno, né, até no Oriente Médio era um grupo pequeno, só ficava lá no Afeganistão, ela começou a criar redes no Iraque, e do Iraque foi para a Síria, para o Líbano, começou a se espalhar para o mundo árabe e também para o mundo inteiro. Gente que é a favor da ideologia do Estado Islâmico, e hoje o Estado Islâmico cresceu absurdamente. Depois da guerra do Afeganistão e do Iraque, a Al-Qaeda cresceu mais ainda, e hoje a Al-Qaeda, que é o Estado Islâmico, ela domina várias regiões do Iraque, e a Síria, então, dominou boa parte da Síria. Hoje não. Hoje, depois dos Estados Unidos lá atacar os terroristas na Síria, a Rússia também atacou o Estado Islâmico lá na Síria,
Aí hoje parece que a situação está mais controlada. Apesar disso, tem ainda muita gente na Síria que faz parte do grupo terrorista Estado Islâmico. Ainda existe o Estado Islâmico, apesar da situação estar mais controlada na Síria. É que nem aqui, né? Vou dar um exemplo. Aqui nós não temos o PCC, o Comando Vermelho, então essas facções, elas não são um poder paralelo. Você tem o poder dos governos, federal, estadual, municipal, mas existe um governo paralelo, que não é oficial, né? Que é o governo do PCC nas favelas, nas periferias, né? É a mesma coisa o Estado Islâmico lá, em algumas regiões, em outras, o Estado Islâmico é um poder mais ativo ainda. Naquela cidade, os caras mandam e desmandam mesmo. O Estado não tem poder, não tem o que fazer, tá? É isso que ocorre. Bom, aí, pessoal, já vamos aqui, ó. Vamos falar um pouquinho do crescimento da China, crescimento econômico da China e a revitalização geopolítica da Rússia. Esses dois países, China e Rússia, eles são países emergentes, né? São países que não são desenvolvidos, porém não são tão subdesenvolvidos, né? Eles são emergentes, estão no meio do caminho entre os desenvolvidos e os desenvolvidos ou em desenvolvimento. Os emergentes, como China, Rússia, Brasil, Índia, Coreia do Sul, África do Sul, México, Argentina e assim por diante, os emergentes são países que estão em desenvolvimento ainda, porém têm economias modernas, economias industrializadas, tá certo? Então é isso aí. Bom, então a China, apesar de ser o segundo país mais rico do mundo, que mais gera dinheiro no mundo, a China não é desenvolvida, hein? Vai achar que a China é um país rico e desenvolvido. Não. A China pode ser rica, mas não é desenvolvida. É que nem o Brasil. O Brasil, apesar das crises de 2014 e agora essa crise aí, causada pelo coronavírus aí, pelo Covid, o Brasil, apesar de tudo isso, ainda é a nona economia do mundo. É o nono país que mais gera dinheiro no mundo. Então, ou seja, o Brasil é um país rico? Sim, gera muito dinheiro, tem tem muitas riquezas naturais, recursos naturais, porém, nós somos uma população subdesenvolvida. Nós não somos desenvolvidos, tá? Maravilha. Então, vamos falar do crescimento econômico da China. Cara, a China, nas últimas 3 décadas, eu vou falar para você, teve um crescimento no pós-Guerra Fria de uma média aí de 10% de crescimento ao ano, cara. Crescimento absurdo. Ninguém cresceu que nem a China. 10%, 11%, 9%, 8%, 10%. Ninguém consegue crescer como a China. É uma coisa impressionante. Enquanto os Estados Unidos, quando cresce bem, cresce a 4%, 4,5%, né? Brasil também, aí, 3%, 4%. Cara, a China cresce a uma média de 10% ao ano. É claro que depois de 2014, né, que foi assim uma crise causada pela crise imobiliária de 2008, né, dos imóveis lá nos Estados Unidos em 2008, que chegou aqui nos países emergentes. Vou resumir. A partir de 2014, todos os países emergentes começaram a sofrer uma crise econômica. O Brasil, a China, a Rússia, a Índia, todo mundo teve uma queda no PIB. O Brasil sofreu mais, né? Claro que a China, que os outros países emergentes, o Brasil sofreu um pouco mais, mas todos os emergentes sofreram, tá? A partir de 2014, por aí. Na verdade, isso é consequência de uma crise que começou nos Estados Unidos em 2008, que é a crise dos imóveis lá, né, dos Estados Unidos, e essa crise quebrou os países desenvolvidos,
Aí, nessa época, quem foi beneficiado foram os países emergentes. Só que aí, quando os países desenvolvidos se recuperaram, economicamente, aí os investimentos que vieram para os países emergentes voltaram para os países desenvolvidos. E aí os emergentes sofreram, né? A partir aí de 2013, 2014, que é a época lá do governo da Dilma Rousseff, né? Do PT. Então, nós sofremos também com essa crise aí, né? Dos Estados Unidos, vem lá de 2008, mas aqui começou em 2014, uma crise mais forte, tá certo? E a China, cara, vem crescendo, mesmo assim, bem, 7%, 8%. Todo ano a economia cresce 7%, 8%, crescia 10% antes. E tem alguns especialistas aí, economistas, que dizem que a China, ela se continuar crescendo assim, a economia chinesa vai ultrapassar em 2 décadas, em 20 anos, vai ultrapassar a economia dos Estados Unidos, você imagina? Não é à toa que o Donald Trump, ele começou uma guerra comercial com a China, né? Até uma guerra ideológica com a China, porque eles têm que realmente combater a China, né? A China pode tomar o lugar dos Estados Unidos como grande potência do mundo, né? Então, os Estados Unidos já estão preocupados com isso, não é verdade? Então, é isso aí. Bom, além disso, a China, além de ser a segunda maior potência econômica do mundo, ela é uma potência militar, galera. Você imagina? A China tem 1.400.000.000 de habitantes. 1 bilhão, é muita gente. Ela, então, tem o maior exército, né, do planeta, né? E ela é uma potência nuclear, ela tem armas, bombas atômicas. A China também é uma potência nuclear. Então, ninguém mexe com a China, cara. É um exército, ela é umas forças armadas fortíssimas, tem muito dinheiro, tem o maior exército do mundo, tem armas, né, bombas atômicas, então é uma potência militar, cara. Né? E outra coisa, ela é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Ela tem poder de anular as decisões dos outros membros. Né? Então a China é importante no mundo aí, né? Vocês estão vendo a diferença, né, de um emergente como a China em relação ao Brasil. O Brasil também tem sua importância aqui na América do Sul, América Latina, é a grande potência aqui da América Latina, mas em relação à China nós estamos longe ainda, né, da importância geopolítica da China. Beleza. Aí, deixa eu ver aqui, vamos falar agora da Rússia. A Rússia, cara, depois da Guerra Fria, ela já vinha mal, né, economicamente, lembra? No final da União Soviética, a União Soviética, né, o país mais importante da União Soviética, que era uma federação de países, de repúblicas, era a Rússia, né, o país mais importante. E a Rússia, depois que acabou a União Soviética, a Rússia foi a grande herdeira da União Soviética, herdou as armas, né, os armamentos, e acumulou também uma certa infraestrutura por causa da União Soviética, mas a Rússia, na década de 80, 1980, já vinha mal, né, economicamente, a economia já estava ruim, e tanto é que terminou por isso, né, a economia estava tão ruim que a produção estava muito ruim, não conseguia fornecer nem produtos de necessidade, de primeira necessidade, né, necessidade básica para a população. E a Rússia, cara, ela ficou muito mal quando acabou a União Soviética e voltou a ser um país capitalista, né? A Rússia, que era da União Soviética, era um país socialista, e voltou a ser capitalista com o fim da União Soviética. Quando a Rússia volta, em 1990, 91, a ser um país capitalista, vai ter dificuldade de se adaptar ao capitalismo na década de 90. Aí, a partir de 2000, a Rússia começa a se recuperar, começa a se adaptar melhor ao sistema capitalista, né? Vai ter um governante aí que
é como se fosse nossa, cara, um ditador, mas não é, tá? Mas é como se fosse. Vai ter um governante aí que está há muito tempo já no governo, que é o Vladimir Putin, né? O Putin, ele está sempre comandando a Rússia. Ou ele é presidente, ou ele é primeiro-ministro, né? Presidente é o cara que cuida das relações exteriores, a relação da Rússia com outros países. E o primeiro-ministro é quem governa mesmo, né? Assim, o chefe de governo. Cara, o Putin está sempre no poder, ele não sai do poder, né? Aí, cara, com o Putin, a Rússia começa a ter um crescimento econômico e com esse crescimento econômico, ele aproveita esse crescimento econômico e começa a fortalecer o campo militar russo novamente. Não, nós vamos investir em armas. Tanto é que os russos, cara, eles têm uma tecnologia militar sensacional. Eles são um país assim que dá pau a pau em tecnologia com os Estados Unidos, sempre, né? Tiveram essa disputa, né? Quem tem mais tecnologia militar e tal. E então o Putin, cara, fez da Rússia ser uma potência, continuar sendo uma potência militar e muito influente, até economicamente, tá? Então, olha, ó, o Putin, né, reforça aí, né, a, a tendência de multipolaridade, por quê? Porque ele vai ter um papel de destaque, né, vai fazer a Rússia ter um papel de destaque no cenário internacional. É isso aí mesmo, tá? Maravilha. Aí vamos. O Putin aproveitou aquele crescimento econômico que teve também aqui no Brasil, então a economia do mundo estava bem, então os países emergentes, como o Brasil e a Rússia e a China, aproveitaram esse cenário positivo da economia mundial e cresceram a economia desses países cresceram bastante, né? Então o Putin aproveitou também esse dinheiro que estava sobrando e começou a investir em armamento, em tecnologia, né, também militar, né. Os russos, para você ter uma ideia, eles criaram uma bomba há alguns anos atrás, que tem o mesmo poder de uma bomba atômica, só que é uma bomba a vácuo, cara. Então, você não... É uma bomba a vácuo, né, o vácuo, né, que coisa de louco, né? E ela tem a mesma potência de uma bomba de plutônio, e o interessante é que ela não libera radiação, né? Não é uma bomba atômica. Então, é isso aí. Bom, os russos estão sempre aí, né, cara? E aí, ó, vamos lá, vamos falar um pouquinho, falando em Rússia, vamos falar da Rússia, que tem tudo a ver com a invasão da Geórgia. Tá vendo aqui, ó? A invasão da Geórgia em 2008. Olha aí. No dia da abertura das Olimpíadas de Pequim, na China, em 2008, a Rússia decide invadir a Geórgia, cara, que é um país ali que faz fronteira com a Rússia. A Rússia invade a Geórgia, os Estados Unidos não gostaram nada disso, mas os Estados Unidos não fizeram nada. Não tem esse negócio de invasão dos Estados Unidos, porque ninguém mexe com a Rússia. E também ninguém mexe com a China. Você pode ver, cara, olha, quando a Rússia entra no meio da jogada, ninguém mexe. Por quê? Porque a Rússia, cara, enquanto, sei lá, uma potência nuclear como a França tem 600 ogivas nucleares, a Rússia tem 9.000 bombas atômicas, cara. 9.000 ogivas nucleares. Cara, não tem o que... Meu Deus do céu, sendo que centenas ou milhares até dessas bombas aí atômicas são de hidrogênios. 4 bombas dessas aí, você destrói a humanidade toda, todos os seres vivos. Né? Você tem uma destruição em massa dos seres vivos na Terra, cara. Então, quer dizer, os caras fazem o que eles querem. Né? Lembra quando os Estados Unidos ficou pressionando, até pensaram em invadir a Venezuela para tirar lá o governo do Nicolás Maduro, lá, né, do Nicolás Maduro?
Aí, o que que os russos fizeram? Os russos que emprestaram dinheiro para a Venezuela, e se tivesse uma invasão americana, eles não iam devolver nunca o dinheiro para os russos. E os russos que também investiram dinheiro na exploração de petróleo na Venezuela, os russos mandaram 2 bombardeiros lá, cara. Bombardeiros que cabe ogiva nuclear, não sei se tinha. Pousaram 2 bombardeiros lá, cara, talvez com ogiva nuclear. Estados Unidos calou a boca, ninguém, né, parou de mexer com a Venezuela, acabou aquele burburinho todo com a Venezuela. Vocês viram que nem tem mais manchete sobre a Venezuela, cara? Eu não estou nem sabendo como é que está o coronavírus lá na Venezuela, já não tem informação mais. Então, depois que os russos mandaram os aviões lá de guerra para a Venezuela, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia falou, ninguém vai invadir a Venezuela. Falou para o mundo inteiro. Ninguém coloca o pé na Venezuela. A Rússia é que manda aqui e acabou. Então, quer dizer, então vamos falar da Rússia aí, vamos lá. Aí os russos invadem a Geórgia em 2008. Qual foi a justificativa para a Rússia, né, invadir a Geórgia? A justificativa foi o seguinte, é que existe uma região na Geórgia, né, aliás, existe não existe mais, mas existia, tá? Existia uma região na Geórgia chamada Ossétia do Sul, né? É uma região que fica no norte da Geórgia, é chamada Ossétia do Sul. Nessa região vivem os ossétios, o pessoal que é um povo que tem uma cultura própria, uma etnia, né? Uma etnia que existe lá, né, no norte da Geórgia, e essa área, essa região onde essa etnia vive é a Ossétia do Sul. Do lado da Rússia, tem a Ossétia do Norte. Tá? A Ossétia do Norte fica dentro da Rússia. E a Ossétia do Sul fica dentro da Geórgia. Olha aqui o mapa. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Aqui está a Geórgia e aqui a Rússia. Né? Bem no sul da Rússia, lá, né? Região do Mar Cáspio, aí, Mar Negro. E aí, aqui, dentro da Geórgia, tem a Ossétia do Sul. E dentro da Rússia, pessoal, fica a Ossétia do Norte, tá? Fica aqui. Então, os ossétios, eles são um povo só, cara. Mesmo que estejam vivendo na Geórgia ou na Rússia, os ossétios são um povo só. E eles queriam se integrar numa república única. Ou, pelo menos, né, participarem do território russo. E os russos, com essa questão étnica, então decidem... E os russos, então, decidem invadir a Geórgia, a Ossétia do Sul na Geórgia, perdão, a Ossétia do Sul na Geórgia, para integrar a Ossétia do Sul ao território russo. O próprio governo da Ossétia do Sul queria se integrar ao território russo, tá? Então, é isso aí. Então, e aí os separatistas da Ossétia do Sul, né, eles afirmam que eles foram forçados a se integrarem à Geórgia, e aí a repressão do governo da Geórgia para não deixar os ossétios lá do Sul se separar da Geórgia, né, a repressão foi muito forte, e o governo russo, como a Rússia é boa, né? O governo russo, com a justificativa humanitária, para, né, defender os ossétios do Sul contra a repressão do governo da Geórgia, decide invadir, então, a Geórgia. Certo? Numa missão pacificadora, tá aí, né? É isso aí, tá? Beleza? Os Estados Unidos, né, até convocaram o Conselho de Segurança, né? E o Conselho de Segurança foi contra a invasão da Rússia na Geórgia, né? Mas como os Estados Unidos, em 2003, já tinha invadido o Iraque contra a decisão do Conselho de Segurança, a Rússia também fez a mesma coisa. Vocês não invadiram o Iraque sem a aprovação do Conselho de Segurança? Nós vamos invadir a Geórgia
né, a região da Ossétia do Sul, sem aprovação do Conselho de Segurança também. Beleza, então fica pau a pau, beleza. Então ninguém falou nada. E então a Ossétia do Sul acabou então, né, se transformando numa república autônoma da Rússia, né, da Federação Russa. Tá? A Rússia, cara, tem um monte de repúblicas autônomas. O que é isso? É como se fossem estados, estado de São Paulo, de Minas, de Rio de Janeiro, Goiás, são estados que têm autonomia política, tem um pouco até mais autonomia política do que os estados brasileiros aqui, dentro do Brasil, mas pertencem à Rússia, tá? Tem um governo central que coopera com os outros governos das outras repúblicas, tá certo? Então é isso aí. Bom, falar um pouquinho da Crimeia, né? Vocês já ouviram falar dessa região aí? A Crimeia, que pertencia à Ucrânia, né? Que é um país que fez parte da União Soviética. Então, vamos falar aí, ó. Então, a Crimeia fica numa península. Falar a Península da Crimeia, o que é isso? Deixa eu ver aqui o mapa. Aqui, ó, tá vendo aqui? Ela é ligada uma parte ao continente, mas ela é cercada por água, ó. Aqui, ó, nessa cor estranha aqui, esse verde aqui. Quase militar aí. Então, a Crimeia é uma península aqui, ó. Né? Ela fica numa península. Essa é a Crimeia. Aqui é a Ucrânia e aqui é a Rússia, tá vendo? Faz divisa, né? A Rússia, a Ucrânia faziam parte da União Soviética. Hoje são países independentes. E a Crimeia pertencia à Ucrânia. Só que aqui na Crimeia, a grande parte da população da Crimeia são de russos, são russos. Então a população, boa parte da população da Crimeia é composta por russos que querem voltar, que a Crimeia seja um território da Rússia, porque aí os russos que vivem na Crimeia vão ser governados por um governo de russos, né? Um governo do seu próprio povo, né? Então, e não um governo ucraniano. Então, aí, deixa eu ver aqui onde nós estávamos. Aqui. E aí, então, quando tem a independência da Ucrânia em relação à União Soviética, a Crimeia se tornou uma república autônoma da Ucrânia. Então, a Crimeia, depois da independência da Ucrânia, ela se tornou uma república autônoma da Ucrânia, né? E só que lá a maioria da população tem origem russa, e a Rússia, né, nutre um forte interesse na península devido à sua localização às margens do Mar Negro, que está falando aqui. É verdade, porque na região do Mar Negro, a Rússia ela tem uma saída para o Mar Mediterrâneo. Primeiro que essa região aqui, né, da Rússia, que fica aqui no Mar Negro, é a única saída da Rússia que tem, assim, água, né, não congelada, né, ok? Então, é por isso que fala aqui, cadê? De águas quentes, né, água não congelada. Então, aqui dá para sair aqui pelo Mar Negro e chegar até o Mar Mediterrâneo, né? Então, é uma saída para o gás da Rússia, o gás produzido na Rússia, chegar até a Europa, né, pelo Mar Mediterrâneo. Então é importante essa região para a Rússia, mas também é importante para a Ucrânia, porque a Ucrânia é grande produtora de produtos agrícolas, também o escoamento da produção agrícola aqui pelos portos aqui da Crimeia, pelo Mar Mediterrâneo. Então é uma região importante tanto para a Rússia como para a Ucrânia, né? Para a Rússia é importante dos portos da Crimeia, que são bons portos, é exportar o gás natural russo para a Europa. E para a Ucrânia é a exportação de de grãos, de vinhos, de produtos alimentícios. Tá? Então é uma região disputada pelos dois países aí, porque tem portos assim muito bons, de capacidade boa,
e que servem para exportar, então, o gás natural da Rússia e os produtos alimentícios da Ucrânia. Tá? Então, aí em 2013, foi anunciado, então, pelo presidente da Ucrânia, o Viktor Yanukovych, a desistência da Ucrânia de entrar na União Europeia, né, na área de livre comércio da União Europeia. E esse presidente da Ucrânia, ao invés dele entrar na União Europeia, fazer um acordo com os europeus, ele vai dar mais prioridade às relações comerciais com a Rússia. Isso gerou uma insatisfação na população da Ucrânia, tá? A Ucrânia, que deveria entrar na União Europeia, não entrou, e aí esse presidente começou a fazer mais acordo comercial com a Rússia, a população não gostou nada disso, aí, por causa dos protestos, esse presidente, então, ele foi afastado pelo parlamento, tá? Aí a tensão na Ucrânia fez com que o parlamento da Crimeia, que a Crimeia é uma república autônoma da Ucrânia, né? Era uma república autônoma da Ucrânia. Esse presidente, aliás, o parlamento da Crimeia, ele foi tomado por uma coalizão pró-Rússia, ou seja, os partidos que eram a favor da Rússia e não da Ucrânia, eles tomaram, né, o parlamento, né, eles eram maioria no parlamento, e eles decidiram que a Crimeia deveria ser anexada à Rússia. Tá? Então, o parlamento da Crimeia decidiu, parlamento, né, aqui no Brasil, a Câmara, é o Congresso Nacional, né, Câmara de Deputados Federais e Senadores. O parlamento da Crimeia decide, então, anexar a Crimeia à Rússia, né? Então, é isso aí. Aí, por causa de pressão dos Estados Unidos, né, e de outros países da Europa, como a Inglaterra, que é puxar saco dos Estados Unidos, da França e outros países, o que ocorreu? Fizeram um plebiscito, aliás, um referendo, né? Fizeram lá um referendo, que é assim, sim ou não. Referendo é quando sim ou não, você é a favor ou contra tal coisa. Então, você cria uma lei, e aí, a lei para anexar a Crimeia à Rússia. Aí você fala sim ou não em relação à lei, tá? Ok? Deixa eu só ver aqui se é alguém do cursinho. E aí, pessoal, vamos ver aqui se tem um recado. Não, tranquilo, beleza. Aí, e aí, no referendo, olha que interessante, né? 95% da população, né, da Crimeia votou a favor, né, da separação da Crimeia da Ucrânia. Meu. E aí, só que aí, numa pesquisa antes do referendo, apenas 42% da população era favorável à separação. Que coisa. O parlamento, os políticos eram favoráveis à separação da Crimeia e da Ucrânia. Mas a população, a maioria, não era a favor da separação da Crimeia em relação à Ucrânia. Porém, aí, né, no referendo, deu 95% a favor da separação. Ou seja, eles acham, o pessoal da ONU, especialistas, né, eles acham que teve aí uma manipulação, né, Suspeito, hein, dos dados senhor? aí. Bem suspeito, né? Então, quer dizer, é que nem as últimas eleições na Venezuela, pessoal, isso aí é verdade, é para a maioria dos especialistas em geopolítica, em política da Venezuela, teve uma alteração, né, uma fraude nas eleições lá na Venezuela, nas últimas eleições, tá? Talvez não era para ser o Nicolás Maduro o presidente da Venezuela, né? Então tem fortes indícios mesmo de manipulação nas eleições lá na Venezuela. É a mesma coisa que ocorreu aqui na Crimeia, né? Então, como a população não era a favor da separação, mas como a maioria dos políticos era do partido
dos partidos pró-Rússia. Então, eles estavam no poder, dominando o poder, né, político, e acabaram manipulando as eleições aí. Então, aí a Crimeia se separa da Ucrânia, a partir daí, tá? Então, beleza. Aí, ó, vamos falar um pouquinho da crise financeira de 2008 e as reuniões do G20. Ó, em 2008, eu já falei um pouquinho disso, nós tivemos uma crise no setor imobiliário lá nos Estados Unidos, uma crise dos imóveis. O que aconteceu lá? É o seguinte, lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano, que é o Fed, FED, que é o Federal Reserve, né, a Reserva Federal, né, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, ele não tinha o controle sobre as atividades bancárias, porque lá os caras são muito liberais, né? São economistas muito liberais, neoliberais, então, assim, eles achavam que o Banco Central não tinha que intervir nas atividades bancárias. E aí, o Banco Federal lá dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, ele não controlava a quantidade de dinheiro que era emprestada pelos bancos. Como assim? Porque aqui no Brasil, por exemplo, o banco só pode emprestar 70% do valor do seu patrimônio. Tá? Ele tem que ter uma reservinha de 30%, porque se esse banco, esses 30% ficam depositados no Banco Central Brasileiro. Porque se tiver uma crise aí, e esse banco começar a emprestar mais dinheiro do que ele próprio, mais dinheiro do que ele próprio pode emprestar, ele começa a emprestar de outro e de outro para ter dinheiro para continuar emprestando. Isso pode causar uma crise econômica, uma bolha, né, que nem aconteceu nos Estados Unidos. Então, o nosso Banco Central aqui, ele exige que os bancos eles depositem 30% do seu patrimônio, né, para garantir as poupanças e as rendas fixas, né, os investimentos em renda fixa dos seus investidores. Então, a sua poupança, a sua renda fixa, ele tem um título garantidor, cara. Se acontecer uma crise econômica, o seu dinheiro não vai sumir, não. Agora, nos Estados Unidos, cara, como os caras são mais liberais, o que acontece? O banco emprestava dinheiro para o pessoal e existia um empréstimo chamado subprime, cara, que era um empréstimo assim, sem comprovação de renda. Você conseguia dinheiro emprestado de um banco sem comprovar renda. Mas é claro que você ia pagar juro mais alto, porque o risco de não pagar era mais alto. Aí o pessoal começou a financiar a casa, que é muito caro lá, tá? Que nem aqui também, né? Tá caro também. Começou a financiar a casa através desses financiamentos subprime, sem comprovação de renda. O que aconteceu depois de mais de uma década aí? O que aconteceu? As pessoas começaram a não conseguir mais pagar os seus financiamentos, mas o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro, né? A juro. Então, aí o banco começou a não receber mais os pagamentos, diminuiu o caixa do banco, mas como ele precisava de sempre emprestar dinheiro, ele começou a emprestar de outro banco para continuar emprestando dinheiro para as pessoas. Aí esse outro banco também começou a não receber, que esse banco emprestou dinheiro, aí começou a emprestar de outro banco, que emprestou de outro banco, que emprestou de outro banco. Nossa, virou uma cadeia assim, né, de empréstimos, e chegou um ponto, cara, que o banco ele emprestava muito mais dinheiro do que o seu patrimônio, entendeu? E como é que o banco ia pagar esses empréstimos para os outros bancos? Não pagou. Então, as pessoas não pagavam os bancos que emprestavam dinheiro de outros bancos também não pagavam os outros bancos, e aí o que aconteceu? Quebrou. As empresas faliram, os maiores bancos do mundo, né? O Citibank, Banco Boston, o
o Lehman Brothers, cara, quebraram os bancos seculares, vai mais de um século tem esses bancos, cara. Esses bancos lá do século XIX, século XVIII, cara, quebraram, faliram. Os maiores bancos do mundo faliram, não tinha mais dinheiro para nada, tá certo? Ninguém tinha mais dinheiro, cara. E aí, cara, os Estados Unidos entraram numa crise econômica tão grande que o governo americano teve que dar o dinheiro, dado, não é emprestado não, dado. O governo pegou 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, 1 trilhão e 700 bilhões de dólares, e deu para os banqueiros para recuperar a economia, né? Para recuperar os bancos, porque os bancos lá eles não são estatais, né? Eles são todos particulares, privados. Porque os bancos é que movimentam a economia com empréstimos, com financiamento. Então, cara, o governo americano teve que doar esse dinheiro para recuperar a economia americana, cara. Então, olha que coisa absurda. Para piorar, ainda tinha os gastos altos com guerras do governo do George Bush, tá? Nossa, cara, foi uma coisa... Foi igual a crise de 29, foi as duas maiores crises que os Estados Unidos já passaram. A crise de 1929 e a crise de 2008, imobiliária. Então, a crise de 29 e a crise de 2008, cara, foi uma coisa absurda. Os bancos europeus também, os maiores, quebraram. E aí, a União Europeia também colocou, se não me engano, 700, 800 bilhões. Os bancos recuperarem suas atividades. Então, foi uma coisa assim absurda. Ainda bem que esses países são ricos, eles têm dinheiro guardado, eles guardam dinheiro, estava lá no Banco Central desses países aí, e eles conseguiram, então, se salvar da crise. Eles tinham dinheiro para repor. E quem não tem, né? Aí complica. Mas vamos lá. Aí, então, essa foi uma crise, cara, em 2008, a crise dos imóveis lá nos Estados Unidos, e que quebrou as economias desenvolvidas, os países desenvolvidos. Tanto é que os caras que eram investidores, os bancos lá nos Estados Unidos, na Europa, estavam quebrados. Não vou colocar mais dinheiro lá. Os grandes investidores começaram a colocar dinheiro aonde? Nos países emergentes, no Brasil, na China, na Rússia, na Índia, e assim por diante. Nós vamos investir nos países. O Brasil, nessa época, se não me engano, foi o terceiro país, em alguns anos, a receber mais investimento estrangeiro. Então, um país que recebia muito dinheiro. E aí foi o governo Lula, o Lula aproveitou, né, aí dessa situação toda, pá. Mas depois, né, veio o governo Dilma, foi um desastre. Mas, então, bicho, foi isso aí, né, deixa eu ver o que mais. E aí foi importante para os países emergentes, né, porque por um pequeno período aí, por alguns anos, os países emergentes foram os que mais receberam investimentos e eles ganharam, assim, importância na economia mundial, né? A China, o Brasil, a Índia, esses países ganharam importância na economia mundial, né? A Rússia, por exemplo, aproveitou também para o Putin, né? O Vladimir Putin aproveitou para aumentar a produção de petróleo e gás, cara. Vixe, os caras estão produzindo muito hoje em dia petróleo e gás, cara. Então a Rússia já ganha mais destaque econômico e também militar, né? Então é isso aí, os emergentes cresceram. Tanto é que nos anos 2000 você tem aí um fortalecimento daquele grupo dos 20, o G20, né? Que é formado aí pelos países desenvolvidos, basicamente aí sempre é os países do G7, né? O G7 é o grupo dos 7 países mais ricos e desenvolvidos, não os mais ricos só, mais ricos e desenvolvidos ao mesmo tempo, é o G7. E o G20 é o grupo dos países desenvolvidos e mais os emergentes. O Brasil faz parte do G20, né? Então é isso aí. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Dessa parte eu vou ficar por aqui. Também já está quase acabando a aula. Vamos aproveitar e já falar do capítulo 7,
Vamos falar de geografia dos Estados Unidos. Geografia dos Estados Unidos. Oh, meu Deus do céu, né? Os Estados Unidos, tio Sam, é o país aí mais poderoso do mundo, sem dúvidas, sem dúvidas. Até na economia, que hoje você tem uma ordem multipolar, com vários polos grandes disputando a economia com os Estados Unidos, a China, o Japão, a União Europeia, né, liderado pela Alemanha, você tem um monte de polos econômicos aí, grandes e médios, mas apesar disso, cara, os Estados Unidos é a maior potência política, maior potência econômica, maior potência militar e maior potência cultural, porque o mundo inteiro consome a cultura americana, música americana, comida americana, que mais? Roupa, marca de roupa americana, é tudo americano, cara, é uma coisa incrível, como é filme, né? Então a cultura aí, cara, meu Deus do céu, os nossos seriados, as séries, os filmes, cara, porra, nós consumimos muito a música, o cinema, né? TV, tudo americano, cara. Então é a maior potência mesmo, sem dúvida. Tá certo? Vamos falar um pouquinho, então, da história. Como é que os Estados Unidos chegaram a se tornar a maior potência do planeta, né? Então, nós vamos ver isso, tá? Primeiro, veja bem, os Estados Unidos é o quarto maior país do mundo. Tem a quarta maior extensão territorial. Então, os Estados Unidos, eles têm um grande território, ele é rico, né? Os Estados Unidos são ricos em recursos naturais, né? Tem muito território grande, né? Na verdade, isso é uma vantagem. Ter um grande território é uma vantagem, né? É verdade. Então é isso aí. Vamos ver aí as vantagens aí, né? A expansão territorial e as vantagens naturais dos Estados Unidos. Vamos lá, ó. Então esse território gigantesco, esse enorme território, ele representa uma série de vantagens. Quais são elas? Primeiro, abrigar uma grande população. Os Estados Unidos é um país populoso, né? Tem por volta aí de 330, deve estar em torno de 335 milhões de habitantes. É claro que não chega perto de uma China com 1 bilhão e 400 milhões, de uma Índia com 1 bilhão e quase 400 milhões também, 350 milhões. Tem 340 milhões, 330, 340 milhões. É muita gente, mas tem 1 bilhão a menos que a China e que a Índia. Então, assim, mas tem uma grande população. Você tem uma grande população e que cabe tranquilamente nesse território aqui, né? Você tem uma diversidade de recursos do subsolo, né? Você tem muitos minérios, né? Os Estados Unidos é rico. Sabia que os Estados Unidos, cara, tem uma grande reserva de petróleo, uma das maiores, tá? E, além disso, é o maior produtor de petróleo do mundo. Não é mais a Arábia Saudita. Os Estados Unidos, apesar de não ter a maior reserva de petróleo do mundo, tem muito petróleo também. E é o maior produtor do mundo de petróleo. É o que mais produz, extrai e refina esse petróleo, tá? É verdade. Então, assim, ele é rico em petróleo, ele é rico em carvão mineral. Foi importantíssimo, né, o carvão mineral na primeira e segunda revolução industrial, né? Hoje nós estamos na terceira, para alguns autores na quarta. Então, assim, mas tem carvão mineral, tem petróleo, muito carvão, muito petróleo, certo? Minérios, teve muito minério de ferro na região leste dos Estados Unidos, aqui nessa região aqui, ó, tá? Que fica aqui na divisa aqui das 13 colônias com essa região aqui, tá? Conquista na Guerra da Independência aqui. Essa aqui tem os Montes Apalaches, né? É uma região rica em minério, né, de ferro. Então, pessoal, maravilha. Aí, outra vantagem de ter um território grande, a variedade climática, né? Você pode aproveitar os diferentes climas e você pode, então, aproveitar disso e produzir alimentos diferentes, né? Um clima mais frio, você pode plantar trigo. Num clima mais quente, você pode plantar frutas, pode plantar milho, algodão. Então, assim, você tem uma variedade de climas, isso é muito bom, e uma grande variedade de solos também, né?
então também é bom, né, para os cultivos. Você tem aqui, ó, solos férteis e uma topografia, né, um relevo plano, né, nas planícies centrais. Tá vendo essa região aqui, ó? Estão vendo aqui a Louisiana e o Texas, né? Então, mas nessa região aqui, ó, não do Texas, tá? Nessa região aqui da Louisiana, você tem, pega um pouquinho também dessas outras regiões aqui, tá? Nessa região central aqui, você tem as planícies centrais. É uma região bem plana, é uma região onde fica a bacia do rio Mississippi, Missouri. Olha que beleza. E aí, o clima, ele vai de temperado para tropical. O clima é bom para a produção de alimentos, os solos são férteis. E o melhor, a produção de grãos aí, principalmente de grãos, aí nas planícies centrais dos Estados Unidos, pode ser escoado pelo rio Mississippi, Missouri, cara, que é rio de planície. Então fica barato transportar a produção agrícola das planícies centrais. É tudo, a maioria por hidrovia, cara. O rio Mississippi, Missouri é totalmente navegável, cara. Ah, maravilha. Então é uma vantagem, né? Já tem uma vantagem. Por isso, não é à toa que os Estados Unidos, vocês se lembram da história, né? Vocês são melhores, né? Vocês sabem mais que eu de história, né? Vocês se lembram aí que os Estados Unidos foram colonizados por ingleses, né? E que aqui na região do norte você tinha 13 colônias aqui, né? 13 províncias aqui, né? Do lado leste dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era só essa parte aqui. As colônias do norte eram as colônias de povoamento. O povo, os puritanos lá da Inglaterra, né? Eles fugiram de perseguições religiosas na Inglaterra e vieram parar aqui, nessa região do norte aqui dos Estados Unidos, nordeste dos Estados Unidos aqui, né? Bem no norte aqui. E aqui depois foram implantadas pelo próprio governo inglês as colônias do sul, que eram colônias de exploração. Então aqui no norte você tinha colônias de povoamento, aqui entre as 13 colônias, tá? Você tinha 9 colônias aqui em cima do norte que eram de povoamento. E 4 colônias aqui na parte sul que eram de exploração, tá? Opa, só vai ter aula minha. Quem que tá falando? Vamos lá. Opa, minha? Não, deixa eu ver. De quem que vocês estão falando? Pessoal, tem alguma dúvida aí? Olha, eu me empolguei aqui nos assuntos. Vamos ver aqui. Arte que você não... O Alan aqui, desculpa, eu saí sem querer. Isso, então, ó. Deixa eu ver. Quando? Isso. Pessoal, nós vamos até... Falta 15 minutos aí, né? Amanhã darei também mais uma aula, tá? No primeiro horário da professora Verônica, acho que é antes das 11h05, né? 10 e pouco aí, tá? Nós vamos também ter mais uma aula aí na quinta-feira, tá certo? Isso. Beleza, então é isso aí. Bom, vamos voltar lá? Então, pessoal, então aqui na região aqui, ó, nessa região em verde aqui, esse verde musgo aqui, sei lá, nós tínhamos 13 colônias. As colônias de povoamento que estavam no norte eram colônias ocupadas, né, colonizadas por povos que estavam fugindo de perseguição religiosa pelos puritanos. Então eles vieram para cá fugidos e eles queriam realmente viver bem nesse lugar, né? Construir um novo território aí para eles, né? Ok? Então, aqui, as 13 colônias, as colônias do norte, de povoamento, elas eram, assim, bastante desenvolvidas, as pessoas, né, não queriam só explorar o território, elas queriam realmente, né, ter uma infraestrutura boa, né, ter uma vida boa nessa região. Agora, as colônias do sul, as 4 colônias do sul, cara, eram colônias de exploração, que nem o Brasil.
Os ingleses só queriam explorar esse território, não queriam desenvolver essa região, criar uma infraestrutura boa nessa região. Não queriam nada disso. Isso, então é isso aí. Bom, aí, com a independência dos Estados Unidos, quando foi a independência dos Estados Unidos? 4 de julho de 1776, século XVIII, né? O século das revoluções burguesas, né? Revoluções aí relacionadas à burguesia capitalista. Teve a Revolução Francesa, né? Revolução Americana, que é a independência dos Estados Unidos, Revolução, o Iluminismo, né? Que é a filosofia que vai influenciar a Revolução Americana, a Revolução Francesa, não é verdade? Então, nós tivemos várias revoluções burguesas aí, né? O século das revoluções burguesas, século XVIII. Então, em 1776, as 13 colônias conseguem, através de guerra, teve guerra entre as 13 colônias com a Inglaterra. As 13 colônias conseguem separar da Inglaterra, né? E aí começa, então, a existência dos Estados Unidos da América, né? Surge um novo país nessa região das 13 colônias, que são os Estados Unidos da América. E aí, depois aqui os Estados Unidos também vão conquistar essa área. Depois, essa área aqui da Louisiana vai ser comprada da França, porque o Canadá ele foi colonizado tanto pela Inglaterra como pela França. Então, tanto é que tem uma parte lá no Canadá, né, a província de Quebec, o pessoal fala mais francês do que inglês, né? Então, aí comprou a Louisiana da França, em 1803. Em 1845, os Estados Unidos fazem uma guerra com o México e toma essa área aqui do Texas, do Novo México, de Utah aqui, toma essa área aqui do México. O México também vai perder essa área. Aqui vai ser comprado, tá? Vai ser comprado. Aqui também vai ser cedido pelo México. Então, o México perdeu toda essa parte aqui, ó. Tá? Aqui, a Inglaterra acaba cedendo aqui essa área. E aqui, os Estados Unidos compram a Flórida da Espanha. Beleza. Por que os Estados Unidos, o governo americano, comprava tantas áreas e fazia guerra também? E até tinha guerra entre o governo americano, né? Aliás, até tinha uma guerra aí entre os americanos brancos com os indígenas que viviam nesses territórios, né? Por que os Estados Unidos se expandiram tanto do leste para o oeste, né? Por quê? Porque os Estados Unidos, ele tem, na cultura americana, existe uma coisa chamada Destino Manifesto, cara, que vai falar aqui nessa aula, tá? O que é o Destino Manifesto? O destino dos americanos é ser uma grande nação. Eles acreditam nisso. Por quê? Porque os americanos, o início dos Estados Unidos, da ocupação inglesa aqui nessa região, foi com os puritanos, né? Com os puritanos, pessoal, são os calvinistas, que são da linha calvinista, né? Do protestantismo, do evangelismo, são os calvinistas ingleses. Os puritanos, eles foram para essa região, criaram uma nova nação, eles queriam, né, ali, fundar uma nova nação, a nação do povo de Deus, a nação dos puritanos, do povo, né, o povo escolhido por Deus para construir uma grande nação. E eles construíram mesmo uma grande nação, né, esse povo aí. E aí o que acontece? Os americanos, os estadunidenses, eles acreditam que eles são predestinados, que eles têm um destino já colocado por Deus. Deus predestinou os americanos, né, os estadunidenses, a serem um povo que ia levar a paz para o mundo, ia ser o povo líder, que ia, né, ser o povo que ia levar a paz para o mundo todo. Eles têm um destino manifesto, que foi manifestado através da política de expansão aí do território americano, e depois a política de expansão econômica dos Estados Unidos. Lógico, cara, maravilha. Os americanos é o povo de Deus. Quando os Estados Unidos foram atacados lá pela Al-Qaeda,
quando teve ataque às Torres Gêmeas lá, o 11 de setembro, os americanos acharam um absurdo. Como que Deus pôde deixar acontecer uma coisa dessa? Um ataque contra o povo de Deus, a nação de Deus, né? Então, assim, sempre, até nos discursos políticos, tem essa ideia do destino manifesto. Isso aí está na cultura americana. Os americanos se acham assim o povo escolhido por Deus para dominar o mundo, para, né, levar a paz, né, a harmonia ao mundo, tá certo? George Bush já usou isso, o Trump também às vezes usa, né? Quem está do lado dos Estados Unidos está do lado de Deus, está do lado do bem. Quem está contra os Estados Unidos é do mal, né? Então, você vê, é assim, eles usam esse discurso de destino manifesto. Nós somos a nação que tem o destino, então, de dominar o mundo, de ser uma grande nação, né? E aí, para ser uma grande nação, o que eles precisavam para eles colocarem na prática o destino manifesto? Eles tinham que aumentar o seu território, que uma grande nação tem que ter um grande território. E é por isso que os Estados Unidos se expandiram tanto, certo? Aí se expande aqui do leste, da costa oeste, da costa leste até a costa oeste, né? E qual a importância de chegar até a costa oeste? Você pode ter uma área de influência no Oceano Atlântico e no Oceano Pacífico. Você pode influenciar a economia dos dois oceanos, né? Você tem uma influência econômica dos dois lados. Olha que legal, né? Então, seria interessante para os Estados Unidos, para o território dos Estados Unidos, ir do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. E você pode dominar o mundo dos dois lados. É muito interessante isso. Você vai ter portos que vão escoar a produção americana, tanto na costa oeste como na costa leste. Isso é importantíssimo para a economia americana, isso facilita a logística, né, o transporte de mercadorias. Você tem saída para o mar, tanto para o Oceano Atlântico, como para o Oceano Pacífico. Isso é importantíssimo, tá? Então é isso aí. Bom, aí estou falando... olha aqui, o American Way of Life, né? Um modo de vida estadunidense, né? Americano de viver, né? Esse American Way of Life, cara, ele foi difundido pelos Estados Unidos, né? Através dos meios de comunicação, né? Os Estados Unidos aproveitou a tecnologia de hoje e através da TV, da internet, ele consegue atingir, influenciar as culturas locais do mundo inteiro, né? Então, a cultura americana, ela invade as nossas casas, né? Invade as nossas regiões aqui, os nossos países, através da TV, da internet. E aí, eles vendem o seu modo de viver, e vendendo o seu modo de viver, a gente começa a achar que aquele modo lá é o correto. Olha que legal, que é mais, né, moderno. Olha que bacana. Eu quero viver que nem os americanos, ter os mesmos hábitos. Aí se você começa a adquirir alguns hábitos americanos, através dos filmes, através dos seriados e tal, da música e tudo mais, você começa, para ter o mesmo estilo de vida de um americano, você começa a consumir produtos que os americanos consomem de empresas americanas. Olha a sacada dos americanos, né? Levar o American Way of Life para o mundo inteiro. Meu. Então é isso que acontece. E aí, se a gente começa a adquirir hábitos da cultura dos Estados Unidos, nós começamos também, então, a consumir mais, né? Hoje nós somos muito mais consumistas. Nós adotamos a cultura americana, que é consumista, né? Uma cultura capitalista, consumista. Os americanos consomem muito, consomem além das suas necessidades, né? Assim, é um consumismo mesmo, né? Então, assim, eles consomem muito. Tanto é que a maior parte da economia americana, da produção, né, de dinheiro, de bens e serviços, do PIB,
americano é produzido dentro do próprio país. São os americanos que consomem que nem louco, que fazem a economia americana ser quase o triplo da economia do segundo colocado, que é a China. Então, quer dizer, cara, é uma... vai mandando propaganda na nossa cabeça, que tal coisa é legal, que tal é bom, que é isso, que é aquilo, e vai fazendo a nossa cabeça. Então, vai incutindo na nossa mente essa ideologia, né? Essa cultura, tá certo? Consumista dos Estados Unidos, né? Então, é isso aí, cara. E aí a gente... Porque isso gera lucro, isso gera dinheiro para os Estados Unidos, né? Se todo mundo viver que nem um americano, consumir que nem um americano, cara, vamos precisar de 2, 3 terras, né? Planeta Terra, né? Imagina o tanto que nós vamos consumir de recurso natural. Mas, assim, se todo mundo consumir como os americanos, isso vai ser muito bom para eles, porque a maioria das multinacionais, das empresas que dominam o mercado mundial, são dos Estados Unidos, cara. Tem loja, tem empresa japonesa, tem empresa europeia, mas a maioria são dos Estados Unidos, tá? Beleza. Aí, já falei aqui do Destino Manifesto, muito bem, né? Professor. Sempre os caras falam em discurso de guerra, do Destino Manifesto, não é verdade, meu amigo Bruno? Fala aí, Bruno. Tá acabando, Não né? esquece de fazer a chamada. Isso, Bruno, sempre. Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer aqui no meu caderno aqui, depois eu passo. Pessoal, então nós vamos ter que fazer a chamada já, tá? Nós andamos aí, deixa eu ver aqui, estamos mais ou menos no meio do capítulo aí. Tá bom, capítulo e meio, já deu para andar aí. Bom, então vamos fazer a chamada então, vai. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. A Ayla tá aí? Tô. Beleza. O Alan? O Alan... É tradição do Alan, né? O Alan não tá presente de novo. Alan. Ei, Alan. O Arthur. Tô aqui, senhor. Beleza. Leandro, Oi? eu estou acompanhando também, tá? Tá. Porque o ontem, não sei se você lembra, o Alan também não respondeu. Ele respondeu no chat uma questão, não sei, mas assim, na primeira aula, mas na segunda, na última, ele não respondeu, não. Fica tranquilo. Beleza. O Bruno tá aí. Presente. O Carolina tá. Tô vendo os pontinhos aí mexendo. Júlia. Presente, senhor. Tá. Letícia. Aqui, senhor. Letícia tá. A Manuela. Manu, tá aí. A Maria Eduarda Lima. Beleza. Tá. Deixa eu ver, a Maria Eduarda Marconi. Presente. A Nayara. Senhor, tô aqui. Tô cuidando Aí. da minha sobrinha. Tranquilo. Nicolas. Tá aí. Paulo. Tá aí, beleza. E a Vitória. Tá aí, beleza. Então, tá. Beleza. O Alan, tá por aí, Alan? Ah, agora ele chegou. Tá bom, dessa vez vai passar. Tá. Então, pessoal, beleza? Então é isso aí. Aí, então, amanhã a gente se encontra aí deixa eu ver aqui.
São 6 aulas, é isso? É das 10 e pouco, né? O horário das 10 e pouco, tá? Eu passo para eles, professor. Tá bom? Beleza. Obrigada, Obrigado, Paulo. viu? Obrigada a Obrigadão. você. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau, gente.